Olá a todas, todos e todes. Eu sou Ana Paula Medeiros e estou aqui para compartilhar um pouquinho das minhas vivências com o Dark Fusion e espiritualidades afrodiaspóricas. Antes de começar a falar, peço licença aos meus ancestrais, porque tudo que eu vou falar não veio da minha cabeça, mas veio de vivências e de filosofias e espiritualidades que estão sendo construídas há muito tempo. Então eu sou historiadora, designer, professora e bailarina de Tribal Fusion e dentro dessas fusões trabalho bastante com Dark Fusion, que foi a primeira fusão com a qual eu me identifiquei. Não trabalho só com isso, mas com certeza o Dark tem um lugarzinho especial no meu coração e no meu trabalho. A ideia não é fazer uma palestra super acadêmica, mas eu trago essas referências porque eu também sou acadêmica, mas sempre numa perspectiva decolonial, porque é isso que eu trabalho tanto dentro da dança quanto dentro das minhas pesquisas. Bom, eu quero falar um pouquinho das possibilidades do Dark em relação às filosofias e espiritualidades afrodiaspóricas. O que é afrodiaspórica, para quem não conhece? A diáspora é esse movimento de sequestro que a gente teve, então, de vinda em massa de população africana para cá, para as Américas no geral, e aqui essa população continuou com a sua cultura, com suas religiões, foi sofrendo modificações, mas ainda assim a gente consegue enxergar uma base lá. Então, quando eu falo de religiões e espiritualidades, filosofias afrodiaspóricas, eu estou falando das que se desenvolveram aqui na América a partir de base africana. E, em especial, afro-brasileiras e afro-caribenhas. Então, eu vou falar bastante de conceitos que estão presentes dentro do candomblé, da umbanda e do voodoo haitiano. E alguém pode se perguntar, já que eu vou falar sobre espiritualidades, filosofias que vêm de religiões de matriz afro dentro da dança, se isso não caberia melhor dentro de falar de dança ritualística e não de Dark Fusion. Mas aqui vem a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. Existe um estereótipo de pessoas negras sempre como pessoas mágicas, a dança e a mitologia entendidas só como religiosas, sem que tivesse um pensamento por trás dela, sem que tivesse uma intelectualidade, uma filosofia. Então, por exemplo, a gente tem festivais de dança étnica que não aceitam danças afro, por entenderem essas danças apenas como danças religiosas e não como representantes de um grupo étnico ou como técnica. Então, aqui é a primeira reflexão que eu quero fazer, entender que dentro dessas danças que são praticadas dentro das religiões e outros conceitos, existe sim uma filosofia por trás delas e que essa filosofia é interessante para utilizar no Dark Fusion. O conceito que eu quero levar por toda a minha palestra, por toda a minha fala, é o conceito de encruzilhada. E a encruzilhada, elas são caminhos que se encontram, né? Independente do formato, eles são caminhos que se encontram. Na encruzilhada, o mundo físico e espiritual se encontram ali. Então, a encruzilhada, ela é um lugar de reflexão, um lugar de possibilidades, um lugar de reconhecer as suas fraquezas, um lugar de pedir socorro e um lugar que pode ser físico ou um lugar que pode ser metafórico. Para as religiões afro-brasileiras, para o candomblé, para a umbanda, Exu habita na encruzilhada. Para o voodoo haitiano, é Legba, quem está lá, Papa Legba, aquele que abre os portões do caminho espiritual, aquele que é o sol, aquele que abre os nossos caminhos para nos comunicar com os nossos guias, para nos comunicar com a espiritualidade, para se comunicar consigo mesmo, para eu comunicar comigo mesma. Então ali existe uma potência para essa encruzilhada ser um lugar de reconhecimento da ancestralidade, da espiritualidade. Ela é um encontro do presente com o passado e com o futuro. E isso é extremamente importante, entender a encruzilhada como esse lugar de reconhecimento, porque para a população brasileira, para a população negra no Brasil, a gente sabe que a gente passou por vários apagamentos de quem a gente era, né? A cultura, a religião sofreram violências, o próprio corpo negro sofreu
violências e houveram diversas tentativas de apagamento. Então, se reconhecer é um processo extremamente importante. Importante, bonito, mas também doloroso. Então, é ali na encruzilhada que a gente faz esse reconhecimento. Então, pensando nessa encruzilhada, eu gosto bastante de pensar nela não só como esse lugar físico, metafórico, mas trabalhar o conceito de corpo como encruzilhada. Esse não é um conceito meu, diversos pesquisadores e pesquisadoras trabalham com ele quando vão trabalhar com dança, performance e religiões afro-brasileiras, espiritualidades e filosofias afro-brasileiras, e tem um professor especial, que é o Jarba Siqueira Ramos, que trabalha com esse corpo encruzilhada pensando no contexto das congadas. E esse corpo encruzilhada, eu vejo uma potência muito grande para pensar nele dentro do Dark Fusion. Então, eu vou ler a definição, porque eu acho a definição dele muito poética, muito bonita, então eu peço licença, é curtinha para eu ler. Conceitualmente, o corpo encruzilhada é um corpo-espaço atravessado, entrecruzado pelos elementos e saberes-fazeres que compõem o universo em que ele se encontra. Carrega a noção de tempo-espaço espiralado, curvilíneo, que aponta uma gnosis, um movimento de eterno retorno, não ao ponto inicial, mas às reminiscências de um passado sagrado, para o fortalecimento do presente e o deslumbramento do futuro. E aí, quando a gente fala de um corpo que está dançando, e que essa encruzilhada, e que dança o presente para se fortalecer, entender esse passado sagrado e conseguir pensar o futuro, é uma potência enorme para trabalhar dentro do Fusion quando a gente vai trabalhar as nossas sombras, a gente vai trabalhar as nossas dores, principalmente quando a gente fala de população negra, para poder curar todo esse passado de dor e violência que a gente tem, poder usar ali aquele momento do palco, do dark, da criação, da dança, como um momento de grito, de conseguir lidar com toda essa violência e conseguir pensar num futuro. Então, aqui, dentro do Dark, eu vejo uma potência muito grande de pensar esse corpo enquanto encruzilhada. E um ponto que eu queria destacar dentro desse corpo encruzilhada são esses diversos caminhos que transpassam esse corpo. Mas para não ficar 10 horas falando aqui sobre isso, eu quero destacar 2 pontos especiais desse corpo encruzilhada, 2 reflexões. 1, dançar a diversidade que é ser pessoa negra. 2, desconstruir as possibilidades do que é o Dark Fusion e desconstruir estereótipos de que música eu posso dançar, principalmente quando eu estou falando de estereótipos de negritude, de cultura africana dentro disso. Então, quando a gente fala de ser pessoa negra, não existe uma unidade. Eu não posso falar assim, as pessoas negras são assim. Existe uma cultura negra. É extremamente diverso, pessoas negras são diversas. Uma pessoa negra é atravessada por questões de sexualidade, de gênero, de profissão, de afeto, de N coisas. Mas a gente tem essa vivência de ser pessoa negra, que nós sabemos no Brasil, nas Américas no geral, é uma vivência dolorosa. Porém, não é só isso. Eu não sou só as minhas dores. Eu também sou afeto, eu sou o que eu estudei, eu sou as pessoas que me circulam, eu sou as coisas que eu gosto, eu sou as minhas vitórias, eu sou as minhas conquistas, os meus momentos felizes. E pensar esse corpo encruzilhada é esse corpo que é atravessado tanto por essas dores, quanto pelas potências, pela celebração do que os meus antepassados foram e do que eu posso ser. Então, pensar esse corpo encruzilhada para dançar no Dark é extremamente potente para eu conseguir lidar com tudo isso e reconhecer outras influências que também podem ser profundas e que podem me ajudar a lidar com todos esses caminhos de dor no cruzamento com os caminhos de felicidade que atravessam o meu corpo. E aí, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, um pouquinho mais delicado, de pensar em desconstruir o que é o Dark Fusion. Então, vou começar falando da minha trajetória. Eu sempre gostei muito de metal, de música gótica, industrial, tanto pelo sonoro, quanto pelas temáticas, quanto pelo visual.
E antes de eu ter uma consciência racial, eu me apegava muito a essas identidades para me sentir mais branca. Quem é preto no Brasil vai entender o quanto muitas vezes a nossa insegurança e tudo o que nos pressiona para fazer a gente se sentir mais branco, para se sentir validado. Então eu fazia isso. E eu afastava tudo que era de cultura negra, visto como cultura negra, qualquer referência africana, porque para mim aquilo tudo era alegre. Aquele estereótipo de que pessoas negras estão todas alegres, sempre pulando carnaval e jogando e sendo felizes o tempo todo. E para mim, qualquer coisa que remetesse à cultura africana era isso. Então eu não podia, porque ali não estava quem eu era dentro daquela cultura. Eu via só aquele estereótipo que tinham me apresentado. Mas a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com as temáticas raciais, a entrar em contato com as espiritualidades afro-brasileiras, eu fui começando a entender a profundidade filosófica, reflexiva que essas filosofias têm. E junto com essas filosofias vem as músicas, vem tudo aquilo que eu achava que era feliz e que nem sempre é. Então, quantas músicas as pessoas ouvem, né? Porque tem ali um atabaque, tem ali um tambor, tem um ritmo, uma percussão mais forte, e acham que é uma música feliz, mas não é. Tá falando de coisas extremamente profundas. Não que a felicidade também não seja profunda, porque é difícil ser feliz, mas elas estão também falando de dores. Quando eu pego Elza Soares, por exemplo, para dançar, uma música da Elza Soares pode falar muito mais comigo, um samba ali, do que um doom, que é o que eu amo, doom metal. Mas muitas vezes a minha dor, a minha sombra que tá aqui dentro, que eu não quero lidar, não é o doom que vai despertar para eu lidar com isso. Pode ser um samba. Então vamos pensar lá no carnaval. Uma escola de samba que coloca um jovem negro crucificado para entrar na passarela. Daquele momento, o samba ele não é feliz. Aquelas batidas eles não são felizes, elas são um momento de reflexão, de denúncia para trabalhar uma dor que é extremamente real dentro da nossa sociedade. E uma dor que é coletiva, mas que também é muito individual para cada pessoa negra. É uma dor que vai te trazer aqui dentro e que às vezes não é aquela música que parece mais profunda, mais reflexiva. São aquelas batidas que vão te levar a lidar com questões difíceis de lidar dentro de você. Tem uma música que se chama Dandara, de um rapper que chama Gigo. E quando você ouve essa música, parece que é uma música que fala, vou mexer minha bunda. Porque ela parece toda alegre. E quando você vai ouvindo a letra dela, ela conta uma história parecida com a Dandara dos Palmares. Mas a Dandara atual é uma mulher que sofre violência, uma mulher preta que sofre violência doméstica, se cansa disso, acaba surtando, mata o marido, não consegue lidar com isso e acaba se matando. E aí, nesse momento, aquela percussão que parece muito com percussões caribenhas, né, que trazem nessa música, ela não é mais, você não vê mais ela só como uma possibilidade para você mexer a bunda, mas ela vem como uma ajuda para você lidar com esses sentimentos que aquela letra te trouxe. E faz sentido dentro de uma performance, dentro de uma arte que é feita a partir de referências afrocentradas, a partir de referências afrodiaspóricas. Aquele ritmo faz sentido ali. E por muito tempo eu não só rejeitava, mas lutava mesmo em trazer essas influências para o Dark, porque eu sabia que eram essas influências que falavam mais comigo e que mexiam com questões que eu precisava e que eu conseguiria trabalhar só dentro do Dark, aquelas questões que a gente não consegue falar, que muitas vezes a gente só consegue dançar, porque a gente sabe, o Dark tem uma ligação profunda com o metal, com o rock, música celta, com outros tipos de música que não necessariamente se parecem com o que a gente conhece como música afro-brasileira, né? Com samba, ou mesmo com rap ou com outros ritmos latinos. Então, eu não via uma possibilidade de trabalhar isso, mas conforme eu fui entendendo esse corpo encruzilhada, que é uma mistura de diversas coisas, diversas influências, e das coisas que eu vivi
aí eu fui entendendo que talvez o meu dark não era para ser com doom metal, não era para ser com música gótica, era para ser com Elza Soares, era para ser com rap, é para ser talvez com samba. E ali foi se abrindo uma potência para eu trabalhar mais as questões que o dark trabalha dentro da gente, das nossas sombras. E é interessante que eu fui questionada algumas vezes do porquê que eu estava dançando aquela música que não parecia dark. Porque para muitas pessoas elas realmente não vão entender o que aquela música está comunicando, né? Por mais que possa entender a letra, mas entender essa relação filosófica, espiritual que uma pessoa preta pode ter, porque talvez uma pessoa preta pode não ter, lembrando que a gente é diverso com essas músicas, é complicado. Foi complicado até para mim, para entender essas potências. E é muito interessante que o colonialismo ele fez dois estereótipos que parece que meio que se opõem, dependendo do que é interessante para a visão colonial. Então, no primeiro momento, era tudo do demônio. Todas essas manifestações afro-brasileiras eram demoníacas. Mas, em outro momento, elas são felizes. O samba é para o momento feliz, o rap é para o momento feliz. Então, é tudo muito colorido e não vai trazer reflexão. E aqui, pensando na possibilidade dessas espiritualidades afrodiaspóricas dentro do Dark Fusion e com a filosofia, com os ritmos, com as músicas que elas trazem, eu consigo desconstruir diversos estereótipos, tanto de pessoas negras quanto sobre cultura negra e a profundidade que essa cultura tem. E voltando um pouquinho lá na música que eu dei exemplo da Dandara, quando você vai ouvindo depois outras partes da música e a batida dela, ela vai te ajudando a lidar com esses sentimentos que elas vão trazendo. Quando a gente fala de violência, se você é mulher e você ouve uma violência contra a mulher, se você é LGBT e ouve uma violência, ou se você é uma pessoa e ouve qualquer violência contra uma pessoa, vem um sentimento de raiva, de vingança, de angústia. E a impressão que eu tenho quando eu ouço Dandara, por mais que pareça até um reggaeton, é que aquele tambor, aquela percussão vai me ajudando a lidar com esses sentimentos e colocar eles para fora. Isso é uma coisa muito característica de espiritualidades afro-brasileiras, da música vir batendo e me ajudar a lidar com as minhas dores, me ajudar a lidar com as minhas sombras. Quando a gente olha para o voodoo, por exemplo, para o voodoo haitiano, né? É uma religião que vai crescendo e se moldando junto com o contexto de revolução haitiana, de independência. Então eu tenho ritmos ali e danças que são nesse contexto de luta. Tem uma dança chamada Petro Dance. A dança Petro, ela era dançada no momento da revolução pedindo força física e espiritual para vencer a batalha. Então ela tem um ritmo muito intenso, que um ouvido que não conhece vai achar que ali é festa. Mas ela tá falando de medo, ela tá falando de dor, ela tá falando de força e de movimentos mais agressivos mesmo, para poder lidar com o contexto em que eles estavam lidando, de lutar contra a França, né, para tentar ter a sua liberdade, num contexto de colonialismo, no contexto de racismo. E hoje a dança Petro, né, Haiti não é mais colônia, mas passa por diversos problemas políticos. Então ela foi ressignificada para esse contexto também. Ela não está mais só dentro do contexto religioso, mas está dentro de um contexto político também do Haiti, e é uma dança, um ritmo que é utilizado para isso. Um outro exemplo é a dança banda. O nome da dança é banda. Se você procurar lá, banda dance Haiti, você vai encontrar. A banda, ela é uma dança dos guedês. Os guedês são espíritos que cuidam da morte. E falar de morte é difícil. E a banda, ela traz também tambores extremamente intensos e muito alegres. É uma dança que é feliz. É uma dança e que pega muito no quadril. E que ela vai ressignificar até a questão de mexer a bunda para lidar com seus problemas. Porque ela foca
no quadril, com movimentos não só sensuais, mas movimentos sexuais mesmo, para lidar com toda essa dor. E quando a gente fala de população negra, que no Brasil um jovem negro morre a cada 23 minutos, mesmo que seja uma dança que pareça ali super feliz, ela vai pegar nas sombras ali. Então, para mim, a dança, para mim, a banda, ela é uma dança muito potente, porque ela vai trabalhar com o meu maior medo, que é medo de morte. Porque vai me lembrar das pessoas que eu perdi dentro da minha família, vai lembrar da violência, vai lembrar do medo que eu sinto quando eu saio na rua. E aquela percussão, ela vai me dando força, né, direto ali do quadril, para eu lidar com essa sombra que é o medo da morte. E que é um medo real, muito real, para a população negra aqui no Brasil. Então, para encerrar, quando eu falo de trazer essas influências afro para dentro do dark, é claro que existem referências afro que são mais características, digamos assim, pro dark. Eu posso usar um blues, né, que tem uma melodia mais melancólica. Eu posso usar um rap, tem dark rap que eu posso trabalhar melhor, mas é necessário desconstruir visões do que é profundo, do que me leva a refletir e do que vai trabalhar essa sombra dentro de mim. O que vai trabalhar a sombra em mim pode não vai ser o que trabalhar a sombra em você, mas olhar para as espiritualidades e para as filosofias afrodiaspóricas faz a gente expandir as possibilidades do que a gente pode trabalhar dentro do dark, pensar esse corpo enquanto encruzilhada, enquanto um caminho que está em construção de possibilidades e que eu posso estar ali na encruzilhada para lidar com as minhas dores, para pedir orientação, para gritar, para denunciar, e que eu tenho uma produção afro-brasileira, afro-caribenha, de músicas que falam disso, que muitas vezes foram só jogadas como se fossem só um momento alegre, como se fossem só batidas para o carnaval, né? E como se o carnaval também não fosse um momento reflexivo, porque ele é sim, né? Muita gente tem esse preconceito com o carnaval, eu tinha também, mas a gente não pode dizer que o carnaval não denuncia e não fala das dores da população brasileira, porque quando você assiste os desfiles, ele fala assim. E não que tenha algo errado em eu usar metal, blues, jazz, swing, New Orleans ali, eu uso bastante porque é uma referência que eu gosto, sim, mas é necessário a gente expandir as nossas possibilidades, porque isso vai ajudar bailarinas negras que estão vindo aí ou que estão aqui, como eu estou aqui, tenho tanta coisa para trabalhar dentro de mim e que às vezes essas outras músicas não dão, esses outros ritmos não dão conta. E que a gente tem ali nas sabedorias dos terreiros, na sabedoria das espiritualidades afro, ritmos específicos para lidar com isso, que ao ouvido leigo, talvez pareça um momento só de lazer, mas que quando a gente para prestar atenção e vivenciar, vai lidar com aquelas questões ali. E penso então, se os meus ancestrais trabalhavam todas essas questões dentro deles, batendo um tambor, mexendo o quadril e trabalhando essas sombras que existem dentro de nós, todas essas dores, num ritmo que talvez para o ouvido do colonizador parecia ser só uma festa, por que eu não posso usar isso dentro do Dark Fusion também? Então, obrigada a você que me ouviu e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo lá no Instagram. Se quiser trocar ideias sobre espiritualidade afro dentro do Dark Fusion, eu fico à disposição. Até!